hoje temos mais de 130 pessoas participando, é bem legal. Pessoal, eu imagino que todos estejam bem ansiosos, curiosos, preocupados, né, com esse novo momento. A gente confessa que a gente também, tá? A gente está trabalhando incansavelmente desde o momento que saiu essa portaria, ainda no final do ano passado. Nossa equipe toda tá em função disso, né? De todos os ajustes que a gente precisa fazer, dos processos, procedimentos, como vai funcionar esse sistema, tá? A ideia aqui hoje, tá? É a gente dar uma breve introdução do processo, como é que vai funcionar, né? Como é que vai ser? A gente vai passar uma prévia do nosso sistema para vocês, tá? Passar para vocês também o seguinte, tá? A gente ainda está em desenvolvimento, né? Estamos na reta final do desenvolvimento. Inclusive, eu termino aqui com vocês. Eu vou para uma reunião junto com o Detran de São Paulo agora para fazer mais uns refinamentos, mais uns alinhamentos em relação ao processo, tá? Estamos todos aí empenhados para que dentro desse sistema novo, né, ele ocorra da maneira mais tranquila possível, né? A gente sabe que vai ser uma mudança de formato de trabalho, mudança de sistema, mudança de processo, principalmente, né? Isso vai impactar bastante. Até a gente se acostumar, os primeiros dias a gente sabe que vai ser um pouquinho mais complicado. Mas nada assim, o sistema vocês vão ver, ele não é nada muito diferente do que vocês já conhecem hoje, né? O Samuel vai explicar bem detalhadinho como é que vai funcionar. A Júlia e o Rodrigo também estão aqui para apoiar os questionamentos que porventura venham aparecer. Mas eu só queria deixar vocês aí tranquilos, tá? Que da nossa parte aqui a gente está 100% alinhado com o Detran, como é que vai ser as coisas, os processos, né? Tentar manter um pouquinho vocês mais tranquilos em relação a esse novo processo, tá? Eu peço que depois aí a Júlia vai mostrar as regras, né? Como é que vocês vão poder fazer os questionamentos de vocês. Eu imagino que tenha bastante questionamento. A ideia é responder o máximo possível aqui durante a apresentação. Mas, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Deixo com o Samuel e com a Júlia aí. E contem com a gente, estamos juntos aí, qualquer coisa, sempre vocês têm os nossos contatos, podem nos acionar aí sempre que vocês acharem necessário, tá? Um forte abraço para vocês e uma boa apresentação aí. Obrigada, Alexandre. Para quem não conhece o Alexandre, ele é nosso gestor aqui do projeto, tá? Ele que está na linha de frente junto ao Detran, né? Eu sou a Júlia, eu sou do comercial, eu estou sem câmera, sim, uma falha, mas assim, nas próximas lives estarei com câmera. Agora eu vou falar as regras, tá, da live para a gente fazer isso do modo mais orgânico possível e para a gente conseguir atender todo mundo. A gente vai começar a live com uma explicação do Samuel e ele vai falar um pouco sobre as coisas novas que estão por vir e uma peculiaridade do nosso sistema, né, que a gente vai entregar para vocês hoje. E depois disso, a gente vai abrir para 30 minutos de pergunta. Tá? Por que a gente está colocando esses 30 minutos? Porque senão a gente vai estender muito e isso ia sair do controle pela quantidade de gente, né? E se ficar alguém sem conseguir perguntar alguma coisa, eu me deixo à disposição, tá? Tem a equipe comercial que está aqui também junto com a gente para responder vocês. Estamos todos agitados nessa portaria nova, então qualquer coisa, e também tem uma partezinha aqui da live que vocês podem, que é perguntas e respostas. Pode ir colocando lá que o Rodrigo, que é o nosso mediador e do suporte, vai já organizando essas perguntas para a gente responder depois. Tá bom? Qualquer dúvida, se não conseguir escrever aqui na live, pode me chamar pelo WhatsApp e que também a gente vai trocando a ideia. Peço só para não interromper a explicação do Samuel, para ele conseguir ter uma linha de raciocínio limpa e coesa, para depois a gente conseguir responder todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, primeiramente, bem-vindo.
né? Bem-vindos. A gente resolveu fazer essa reunião, né, para mostrar um pouquinho das alterações, um pouquinho do novo sistema, né? E depois eu vou falar uma coisinha boa para vocês, né, no final da apresentação. Então, assim, eu só vou dar um suspense para a gente poder apresentar, né, os dados e tudo mais. Então, agradeço ali a Júlia e o Alexandre, né, que antecederam a minha fala. E reponho, né, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem ali no chat para a gente ir respondendo, tá? Então, sem mais delongas, eu vou iniciar ali a apresentação, né, sobre algumas novidades que estão por vir, tá? Espero que vocês estejam vendo. Vou compartilhar agora a tela. Sim, tá vendo? Samuel, fala um pouquinho mais alto, tá? Tá, vocês estão ouvindo melhor? Isso, agora sim. Espera aí que eu vou botar o fone mais para perto. Isso. Bom, gente, então, nova portaria do Detran, né? A portaria ela vai começar dia 1º mesmo de maio, né? Infelizmente ainda não teve uma alteração de prazos. Eu digo infelizmente porque o Detran ele já alterou várias vezes o fluxo de vistoria, né? Já mudou umas 3 vezes nessas últimas 2 semanas. E para nós que desenvolvemos sistema, a gente tem que correr para deixar pronto em tempo de voo. Então, está sendo um desafio bem grande, né, este processo, e não só para nós, né, como para a concorrência também está tendo esse mesmo problema, porque as alterações estão vindo assim, sem aviso prévio, e eles estão mandando e mantendo a data. Né? Então, infelizmente, eu digo que vai ser dia 1º de maio. Né? O Detran, em apresentações fora das nossas reuniões, ele meio que deixou aberto que poderia ser postergado. Mas ele não ainda deu esse sinal verde para nós. Então a gente sempre trabalha com o pior cenário, que é 1º de maio. Tá? O que vai ser feito dentro da mudança do novo cenário, tá? As vistorias elas vão ser feitas apenas pelo celular. Então, a vistoria vai ser do início ao fim dentro do aplicativo, né? Até por isso que a gente mandou aqueles comunicados informando, né, da questão dos celulares, da questão de ter um bom celular, bom hardware, porque vocês vão usar dentro da vistoria, tá? Então, não vai ter mais computador, né? Não vai ter mais filmagem dentro da panorâmica, né? Então não vai precisar de uma estrutura, né? Se vocês quiserem usar a panorâmica para questões de segurança, né? Mas assim, para a vistoria não vai ser mais usado. Né, vão ser utilizados no lugar os 2 vídeos, né, que vão ser feitos dentro da vistoria. Então, vai ter a questão da identificação facial, né? A questão da biometria, ela vai cair. Então, a parte ali de colocar a biometria no final do processo no emissor não vai existir mais. Né? Então, a pessoa ela vai usar só a facial. Até por isso, né, eu não sei quem fez cadastro de biometria recentemente, passou pela parte do reconhecimento facial, né? Não é à toa que a gente já adiantou esse processo, porque essa base ela vai ser usada para depois, né? Para esse novo sistema. Então, o início e fim vai ter o rosto do historiador. Né? Isso vai ajudar para evitar fraudes, né? Do tipo assim, eu passei para a Júlia fazer a vistoria, sabe? E com o meu login. E aí a Júlia que está fazendo, né? E agora não vai ter, vou ter que botar meu rosto, tanto no início quanto no fim.
né? Então, isso vai evitar que fraudes, né? E vai ter uma identificação instantânea. Então, o vistoriador vai ter ali a sua facial reconhecida, identificada, baseando-se no cadastro previamente que já foi feito. O tempo de emissão, tá? Então, o tempo de emissão a gente não sabe ainda, né? Como vai ser essas novas modalidades. E ainda a gente não sabe se vai ter flexibilização de tempo, ou seja, se vai ter o reajuste de tempo para quando o sistema Detran cai. Então, dentro dessa nova esfera, tem esses problemas que a gente não sabe ainda, não sabe como vai ser. Né? O Detran não nos passou. E na portaria não tem descrito também. Né? E é algo que a gente já bateu na tecla, mas ainda não tivemos resposta. Né? Porque, de acordo, se for olhar a portaria na íntegra, não tem essa coisa de reaproveitamento de tempo, reajuste de tempo. Eu creio que possa ter uma flexibilização, mas Pena que ele ainda é um não. médico vistoria, né? Quem criou a portaria não prevê o mundo perfeito e esse mundo perfeito não existe. Vai ter dias que o sistema na base do SERP vai cair, né? E aí o cliente não vai conseguir fazer. Então, não temos ainda essa informação de como vai ser dentro desse novo cenário. Tá? Atualmente a gente, né, consegue recuperar o tempo, ajustar, só que no futuro a gente não sabe. Né? Então, a gente está ainda com esse enigma dentro dessas possibilidades. Então, a questão do armazenamento, né? Na nova portaria, pede o armazenamento de 6 meses, né, dessas gravações. Né? Então, os laudos, as fotos, tudo no banco, né? Tudo vai ter dentro da portaria 6 meses de validação das informações, né? O que antes era um tempo de 2 meses, hoje é tempo de 6 meses. Né? Então, dentro da portaria nova, aumentou um pouco esse prazo para disponibilizar os arquivos no modo online, né? E aí tem 6 meses esse prazo. Quando tem uma reprova, tá? Essa é uma outra dúvida que a gente tirou com o Detran. O cliente vai ter 15 dias para retorno, tá? Não é 30 dias mais. 15 dias. Então, o cliente tem uma reprova, ele vai retornar, ele tem 15 dias para retornar para fazer essa nova vistoria. E se não fizer dentro desse prazo, ele vai ter que ser cobrado de novo. Né? Então, o cliente precisa ser bem alertado nesse novo processo, porque dentro dessas possibilidades, exige que faça uma nova cobrança. Né? Então, essa possibilidade de reprova tem 15 dias para ele retornar. Tá? Então, a questão de cobranças extras. Tá? Desculpa. Um detalhe. Esse pagamento novo vai exigir que ele vá na mesma vistoria ou ele vai poder escolher de novo outra vistoria? Olha, pelo que eu sei, como teve a reprova, né, vai ficar vinculado à empresa que reprovou, né, a menos que mude essa regra, é essa que está valendo. Então, ele vai ter que retornar para essa empresa ou ele vai ter que esperar um período que ainda não sabemos, né, para ir em outra empresa. Né? Se ele tiver pressa, ele vai ter que voltar para a empresa que ele fez a vistoria. Tá? Questão de cobranças, né? Antes não tinha descrito na portaria e agora tem. Quando tem vistoria móvel, vocês podem cobrar o deslocamento, né? E isso está descrito lá na portaria. Então, esse deslocamento vocês podem cobrar. Olha, eu vou ter que ir até o outro lado de São Paulo. Isso vai me custar muito mais do que a vistoria em si. Então, eu vou te cobrar X a mais Samuel, para. Oi. desculpa te interromper, mas voltando na reprova. Só o artigo 20 e 21 da portaria fala dos itens de segurança, que é reprova, a pessoa tem X dias para voltar, que é 15 dias.
No artigo de baixo fala de chassi, motor, etiqueta, algumas coisas que não tem retorno ou tem retorno infinito. Como é que ficou isso aí? Nesses casos dos 15 dias, ele tem que retornar para a empresa, né? Porque esses itens, eles são itens que precisam de uma nova análise daquela vistoria que reprovou, né? Então, ele vai precisar retornar para aquela empresa e não tem um prazo para isso, né? No caso, os 15 dias são para outros tipos de provas mais simples. Inclusive, no slide tem as exceções, né? Então, essas são as exceções que não vão exigir os novos pagamentos, né? Essa reprova, eles vão ter que retornar e pode passar o tempo dos 15 dias, infelizmente. Ô, gente, só um momento, tá? Eu sei que tem muita gente entrando agora no meio da live, mas assim, ó, vamos deixar o Samuel explicar. Depois a gente vai ter 30 minutos de respostas e perguntas, tá? Então, assim, vamos deixar o Samuel explicar tudo. Depois, vá anotando ou colocando no chat a pergunta de vocês, para a gente não se perder na linha de raciocínio. Porque o que acontece? Tem muita gente aqui que está sozinho na ICV. Então, a gente precisa maximizar o tempo, tá bom? Então, vamos deixar o Samuel falar e depois a gente volta com as perguntas de vocês, tá? Obrigada, pessoal. Tá, então, voltando ali a parte da questão de cobranças, né? Vocês podem cobrar essa taxa de deslocamento, né? E esse custo logístico, né? O cliente que pode pagar. E está descrito dentro da portaria. Então, não é uma... Eu sei que já existia essa prática antes, mas agora tem esse texto dentro da portaria. Então, isso dá um embasamento para as ICVs não precisarem ter prejuízo, né, operacional dentro do processo, tá? E a questão da auditoria de laudos, né? Isso vai ter uma consequência dentro do processo, porque vai ser uma empresa integradora, né? Ela vai fazer essa análise, ela é de fora, ela é independente, ela vai analisar a vistoria, né? E dentro dessa análise ela vai dar uma resposta, né? Se a vistoria está de acordo com o padrão ou se ela não está de acordo com o padrão. E após isso, vocês vão emitir, gerar um documento, tá? Então, o tempo disso que é descrito é de 5 a 15 minutos, tá? Então, pode demorar os processos de vistoria, não vai ser de forma automática, porque vocês vão precisar do retorno dessa empresa integradora, tá? E isso é um impacto gigantesco dentro dos processos de vocês, porque atualmente vocês não têm isso, vocês emitem e depois tem uma análise feita por nós. Né? E agora não vai ser mais nós que vamos fazer, vai ser uma empresa à parte que não tem laços com a gente, né? Que vai sim dizer que aquele laudo né, tá ilegível, né? E vai mandar fazer de novo. Então, assim, ela não vai ter piedade de vocês. Então, vocês já assumem essa responsabilidade de fazer uma vistoria, de ter um laudo com a foto legível, com a foto de qualidade, com vídeo ok, porque isso tudo vai ser analisado por eles e vai dar um retorno tanto positivo quanto negativo. Se for negativo, vocês vão ter que refazer, e aí é tempo perdido, né? E tempo é dinheiro para todos nós, né? Então, vocês não podem pecar nessa questão de capturar as fotos, de ângulo das fotos, né? Porque isso vai trazer um impacto no serviço de vocês. E a integradora, ela não vai ter essa, né? Ah, não, vamos liberar. Não vai ter isso. Então não adianta nem achar ruim, porque isso está dentro da portaria, isso vai ser algo muito cobrado e essas empresas elas ganham por isso, né? E elas estão credenciadas diretamente com o Detran.
assim como nós fizemos, assim como vocês fizemos, elas também tiveram a integração junto ao Detran. Nós não teremos nada a ver com elas, né? E elas vão reprovar ou vão aprovar o processo de vocês, né? Então, isso é extremamente importante, vocês se atenham aos detalhes da vistoria, porque isso vai ser algo que impactará no processo de produção de trabalho de vocês, né? Então, eu volto na tecla. Essa empresa auditora, ela, né, não tem nada a ver com a gente. Atualmente tem 5 credenciadas, né? E aí a gente vai pegar uma das 5, né, para ser a empresa integradora, só que, desculpa, auditora, e só que elas não vão ter nenhum vínculo com a gente. Elas vão ter uma análise, uma vistoria independente do que o processo atualmente é. Tá? Então, fiquem bem preocupados com isso, porque essa empresa ela vai analisar e vai dar o veredito delas. Tá? E isso é algo que vai impactar no serviço de vocês. Então, assim, eu trouxe para finalizar a apresentação, né, o laudo de vistorias. Esse é o modelo previamente, né, que pode ser que mude, porque já mudou tantas vezes, né, esse é o modelo que a gente tem atualmente, tá? Então, esse é um laudo mais limpo, mas é o laudo que vai ter em 2 folhas, inclusive, tá? Então, os dados do atual proprietário, as fotos coletadas dentro da vistoria, e as fotos, desculpem, os dados coletados dentro da vistoria. Então, isso é o modelo de laudo que a gente vai ter dentro, né, do novo sistema. E claro, né, ali vai ter o selinho ali em cima de aprovado, reprovado, né, e aprovado com apontamento, vai, né, mantém-se o checklist. Claro, o checklist vai sofrer uma alteração também, inclusive o checklist já teve alterações durante o processo, né, de criação dessa nova portaria, e eu não sei se o que a gente vai estar testando agora vai ser o final ainda, né, mas o que a gente colocou no sistema já mudou, né, então vai ter, pode ser que mude durante os processos, tá? Então não atenham-se ao checklist nesse momento. Eu vou agora mostrar o sistema para vocês, tá? E esse sistema ele vai ser, ele pode ser utilizado por vocês. Então essa é a novidade boa. Vocês podem testar e, claro, ele não vai fazer validações de mesa que faz a análise da vistoria. Ele não vai fazer questão de ver ali se tem o pagamento da taxa, né? Ele não vai fazer nada, ele só vai só para vocês conhecerem o fluxo que vai ser, né? E a princípio vai ser esse fluxo. Mas pode ser que mude porque o Detran anda alterando os processos dentro dos dias que vão se passando, né? A gente espera que não altere mais porque o nosso tempo está bem curto em relação a isso, né? E porque a gente tem que passar para vocês, tem que treinar vocês, né? Então isso se mudar muita coisa, a gente acaba apertando ainda mais o prazo, né, para repassar esse sistema para vocês, tá? Então o sistema que eu vou mostrar agora, ele vai ser um sistema de teste, né? Ele vai ser um sistema que vocês podem simular várias vezes, só que ele não é um sistema que tenha ali o processamento, a conexão, que teria um sistema habitual do Detran. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, só lembrando que esse daqui é um sistema teste, tá? É um sistema emulador. É um sistema apenas para vocês familiarizarem com o fluxo, tá? Não é o sistema que vocês vão usar no dia a dia. Claro, o fluxo será o mesmo, vocês vão sentir muita semelhança, porém, não é esse o sistema. Esse é um sistema teste. Por que a gente não está disponibilizando já o sistema, né? Porque está acontecendo mudanças diárias.
né? Então, assim, imagina, a gente está só mostrando o fluxo. Então, isso daí tem que ser bem pautado para vocês, tá? Esse daqui é o fluxo que vocês vão fazer, mas não é o sistema que vocês vão utilizar. Esse é um sistema emulador. Posso só fazer uma pergunta rapidinho? Perguntas no final, por favor. Tá bom. Tá, então eu vou mostrar aqui o sistema, né? Ele é bem simples. Eu acho ele bem próximo ao que a gente já é acostumado, tá? Mas ele tem umas pequenas diferenças. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vou compartilhar aqui a tela. Eu estou usando um aparelho A14, mas no momento ele não vai cobrar hardware, né? E não vai ter, como a Júlia disse, é um sistema de simulação. Tá? Então ele vai só simular e não vai ter esse impacto. Vocês podem testar com os aparelhos de vocês. Tá? Bom, essa é a tela inicial de vistoria. Então tu vai clicar em iniciar a vistoria. Selecionar as modalidades, tá? Aqui tem as modalidades. Em vez de ter aqueles íconezinhos que a gente está acostumado, né? Ele vai ter as modalidades, as opções de modalidades, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar antes, né? Eu gostaria que vocês testassem esse sistema e também mandassem sugestões, né? Eu acho que isso poderia ser melhor em tal ponto. A gente está muito aberto para receber esse tipo de sugestão de melhoria, crítica construtiva, né? Porque a gente quer fazer o melhor para vocês, tá? Então, peço que vocês, depois a gente disponibilizar o acesso, testem, né? E nos passem alguma coisa que vocês acharam que podem ficar melhor, né? E aí a gente vai né, incorporar dentro do novo sistema. Bom, eu selecionei a modalidade, né? Aqui ele já preenche para ti se é fixo, se é móvel. Aqui a chave Detran, tá? Essa é uma outra mudança dentro do processo que vocês não vão fazer sem pagamento, né? O cliente ele vai precisar pagar ali a vistoria antes para o Detran, né? Então isso gera impacto no fluxo de vistoria. Por quê? Né? Porque não vão ter como pagar depois. Eu vou pagar 90 dias. Não, a menos que a ICV assuma a responsabilidade de pagar aquilo ali para o cliente, né? Mas eu creio que esse jeito, né, do cliente ser responsável pelo pagamento é o melhor, né? Aí o cliente ele vai vir com um QR Code, né? E vocês vão fazer a leitura desse QR Code clicando aqui nesse íconezinho aqui do lado, tá? E aí esse QR Code ele vai incorporar a chave que vai permitir vocês fazer a vistoria, tá? Então o cliente ele vai precisar vir com essa chave, pode ser chave digital, pode ser chave impressa, né? Então ele vai precisar ter essa chave para fazer a vistoria com vocês. Né? Então aqui eu vou colocar uma chave qualquer. Tá, aqui a placa é uma placa qualquer também. Ele não vai fazer validações nesse momento. Tá, então vocês podem brincar com os dados que for. Tá, o CPF também. Samuel, a tela não está aparecendo. Não, estou compartilhando. Não. Tenta sair e voltar. Peraí. Olha, o pessoal está dizendo que estava aparecendo. Volta. Compartilhei de novo. Agora tá. Gente, foi comigo, então. Deve ter sido. Se você conseguir abrir um pouquinho, porque tá bem pequenininho. Pior que eu não sei se eu consigo aqui. Coloque embaixo no Zoom. Tela cheia. Aumentei um pouco. Ficou melhor? Ficou melhor, pessoal? Ficou. Ficou. Tá.
Bom, então voltando, aqui vai ter a modalidade, né? Já seleciona o tipo de vistoria, a chave Detran, a placa, Renavan, CPF do condutor e vai mostrar ali a latitude e a longitude, tá? E aí ele vai ler dos dados com o Detran, aqui vai ser uma validação fake, não vai ter, não vai para o Detran esses dados, né? Então ele vai trazer os dados do veículo. Aqui tu vai poder consultar de novo, se for o caso. Né? Porque às vezes pode vir a placa errada, né? Vocês podem errar e pode digitar ali. E aqui vocês conferem os dados do veículo, tá? Então vai ter a marca e modelo, categoria, placa, a questão da documentação, proprietário, tudo já vem dentro desse processo, tá? Aqui a ordem de serviço, vocês podem buscar ela. E aí ele vai, como ele não tem nova ordem de serviço aberta, porque não tem retorno, tu vai criar a ordem de serviço. Aqui, né, vai ter os serviços criados, solicitação dos clientes, e aqui o valor. O valor, ele vai vir fechado, tá? Como é um simulador, ele está aberto, mas ele vai vir com um valor fechado, porque as vistorias já vêm com valor respectivo, né? Então, só vou salvar aqui. As mídias. Bom, aqui são as fotos e vídeos que tem que fazer. Então, essa vai ser o vídeo externo, o vídeo interno, dianteira, placa, dianteira, placa dianteira, placa traseira, lateral direita, lateral esquerda, chassi, motor, odômetro, lacre, e o documento do condutor, tá? Eu vou tirar uma foto, mas assim, esse processo da foto ele vai mudar, ele não é dessa forma aqui, mas é só para simular, tá? Então eu vou tirar a foto da dianteira. Aí ele vai simular a captura. E aí tu vai colocar dentro da foto, tá? Bom, tu pode capturar, vai ter vídeo, vocês podem fazer o vídeo também, fazer a simulação, tá? E aqui vai ter o checklist. O checklist, ele tem esse formatinho aqui, tá? Esse checklist, pelo que eu recebi da última informação, ele já mudou. Então, gente, Sim, ele não está completo mais. Isso que eu ia falar. Esse daí é só um checklist para brincar mesmo, porque ele já teve alterações e teve alterações de subitens, todas as coisas. Então, assim, a gente não alterou o checklist, tá? Não é esse checklist que vocês vão usar. É só para vocês brincarem, conhecer a cara, como vai ser, né? Nota que ele é bem mais... Ele muda a cor, eu achei bem intuitivo, assim. Né? Tem o botão ali aprovar todos, assim como tinha antes, né? E aí vocês vão lá e selecionam o item, né? E ele vai mudar a corzinha ali para vocês, tá? Então, essa é a forma que vai funcionar o checklist. É como funcionava no emissor, né? E no celular. Então, isso não mudou muito, né? O que vai mudar vai ser os itens que vai ser visto e vistoriado, tá? Então, aqui é a observação. Aqui tu pode cadastrar as observações, né? E aí colocar, adicionar as observações dentro do sistema. E por último, né, que é o envio da vistoria. Então, aqui tu confirma o envio, vai ter uma mensagem, né, que a partir desse momento a vistoria fica bloqueada, como já tinha antes, então não é novidade para vocês. E vai enviar a vistoria. Tá? Ele vai cadastrar ali. Claro, assim, o sistema não fez a validação de fotos e vídeos, né? Porque eu não capturei todos. Então, como a gente falou antes, né? É um simulador. E aqui você pode consultar a situação, né? A empresa auditora ali, fake, ela já aceitou,
né? E depois de tudo isso, vocês vão poder imprimir e entregar para o cliente, tá? No caso, o processo vai demorar um pouco mais, porque a empresa vai ter esse tempo de 5 a 15 minutos para entregar o retorno ao cliente, né? A ECV. Então, infelizmente, esse processo vai demorar um pouco mais do que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí vai clicar em continuar, vocês podem ver os detalhes ou clicar em download. E lembrando que a segunda via de laudo vocês também podem pegar no portal. Vai ter um portal novo, né? Não vai ser mais aquele portal que vocês estão acostumados a trabalhar. E lá vocês vão poder também pegar essa segunda via, porque as pessoas às vezes preferem, eu quero pegar, importar e mandar para o cliente via WhatsApp Web. Então vai poder fazer isso no portal também, tá? E aí tanto no celular quanto no portal vocês podem ter a visualização do laudo. Deixa eu ver aqui. E eu acho que é isso, gente. Com licença um minutinho. Você pode mostrar como é que vai ser feito os vídeos? Aproveitando que você está com o carrinho. O vídeo, eles vão ser 2 vídeos, né? A gente fez até um documento, mandamos para vocês, detalhando essa questão dos vídeos. Um vídeo vai ser com ele fechado, né? E o outro vai ser com ele aberto, mostrando, evidenciando algumas coisas no veículo, tá? Então, eu até deixei salvo aqui, né? O primeiro vídeo, ele vai capturar as imagens do veículo, né, com todas as portas fechadas, com os vidros cerrados, mostrando a volta completa em 360 graus, né? E aí vocês vão tentar fazer bem devagar essa volta, tá? E o que vai precisar ser pego nessa vistoria desse primeiro vídeo? Para-brisa, limpador de para-brisa funcionando, para-choque dianteiro direito, placas, mostrar todos os pneus, né? Evidenciar ali a banda de rodagem e o TWI e o sistema de sinalização e iluminação, tá? O segundo vídeo é com o veículo aberto. Então, vai ser capturar as imagens do veículo com portas, capô, portas-malas, caçambas abertos. E o que vai ser obrigado nesse segundo vídeo? Compartilhamento do motor, com o veículo em funcionamento, interior do veículo, bancos, vidros, espelhos, cinto de segurança e painel de acesso. O terceiro, compartilhamento de bagagens, portas-malas e caçamba abertos. O quarto, step fora do veículo, e que vai evidenciar a mesma coisa, banda de rodagem e TWI. E os equipamentos... E por último, deixa eu só finalizar, equipamentos obrigatórios no seu local de origem. É isso, pode falar. Pessoal, só um minutinho, tá? A gente vai... Samuel, você já finalizou o que você tinha que explicar sobre o... Sim. Tá? O sistema de emulador eu vou colocar para vocês agora no grupo, tá? Para vocês conseguirem entrar, qualquer coisa eu estou à disposição, o pessoal do comercial e suporte está à disposição. A gente vai começar agora a nossa roda de conversas, né, e dúvidas. O que eu peço para vocês? Levantem a mão, tá? A gente vai fazer uma ordem. Agora, só o Rodrigo vai dar uma leve explanada do que já foi conversado no chat, tá, Rô? Se você puder falar as dúvidas e dar uma prévia disso daí já ajuda bastante, porque pode ser a dúvida do pessoal. E a gente tem meia hora, tá? Lembrando que amanhã, às 15 horas, a gente tem uma outra roda de conversa, a gente vai apresentar as mesmas coisas, depois vai ser disponibilizado para vocês, no fim dessas 2 lives, o vídeo, tá? Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês e agora o Rodrigo vai mediar isso, tá? E o Rodrigo vai dar uma explanação do que ele já conversou com o pessoal pelo chat. Rô, é com você. Rodrigo. Desculpa, estava mutado. Bom dia para todos.
Então, ali nas perguntas, né? Temos qual o tempo para cada vídeo e o tempo de intervalo. O tempo de cada vídeo é até 60 segundos, cada um dos vídeos, né? 120 segundos no total dos vídeos. A live vai ficar salva, tá, gente? A gente vai disponibilizar ela depois para todo mundo, tá? Motor de difícil acesso, ainda a princípio mantém-se a utilização do boroscópio. Os valores também estão todos na portaria ali, eu já coloquei no chat ali, né? Deixa eu pegar aqui. Identificação, a vistoria de identificação, R$ 105. A vistoria de segurança veicular, 211,31. E a vistoria de estruturação e alteração, 147,91. Lembrando que a gente tem vídeo de todas essas partes, tá? A gente tem vídeo tanto do pessoal que perguntou sobre filmagem. A gente ainda não tem as especificações que vocês estão pedindo, tipo, é muito difícil tirar o step. Essa parte, esse ajuste fino da portaria, a gente ainda não chegou nele, tá? E não é a gente com letra, tá? A gente, comunidade de TI e de todas as coisas. Então, assim, eu só também queria lembrar que está todo mundo no mesmo patamar, tá? A gente tem uma união com a nossa concorrência e com o Detran, está todo mundo no mesmo sinal, no mesmo degrau. Então, assim, a gente vai conseguir fazer isso tem que ser unificado, né? Porque senão vai prejudicar vocês. Então, assim, agora a gente vai para a parte. Ô, Rodrigo, tem mais alguma coisa das perguntas? Depois eu vou colocar em ordem para vocês a parte dos vídeos, tá? Daí, todos os vídeos eu vou colocar em ordem e vou colocar o sistema, porque eu acho que isso vai ajudar bastante vocês na interpretação. Tá. Tem mais algumas aqui, tem algumas perguntas aqui que a gente não sabe ainda, né? Que não foram explícitas na portaria, tá? Mas sobre o que a gente sabe, tem gente questionando aqui. Se o cliente pode ir na ECV e depois fazer o pagamento, se tem como saber se já vai estar pago ou não, né? No caso, o cliente só vai poder ir até a ECV depois de gerar a taxa, tá? Antes de pegar essa chave de acesso com o Detran pagando a taxa, o cliente não tem como ir na ECV fazer a vistoria, nem como pagar depois. Beleza? O que mais? Tá, então vamos começar as perguntas, porque senão não vai dar tempo, tá? Sim. Daí a primeira pessoa é o Dante. Dante, você pode falar sua pergunta, por favor? Oi, bom dia. Não é o Dante, é a esposa dele. Oi, É a esposa desculpa. dele, que ele está numa outra reunião. Mas, Tá. assim, a pergunta que eu tenho é em relação à vistoria móvel. A gente faz muita vistoria móvel, que é para caminhões acima de 10 toneladas. E hoje a gente costuma praticar um preço diferenciado, até por conta do deslocamento que a gente precisa fazer para. Geralmente esses caminhões estão em trânsito, em pátios, em posto de gasolina, enfim. Então, é uma grande demanda que a gente tem de vistoria móvel de caminhões. E o que não ficou claro para a gente é a questão justamente desse valor. Como que vai ficar essa questão da vistoria móvel especificamente? Tá. A vistoria móvel, tá? Ela vai ser realizada da mesma maneira que ela é realizada, né? O valor da vistoria, ele é fixo, tá? Ele é tabelado, conforme está na portaria. Só que o valor do deslocamento, a ECV pode cobrar, sim, um valor extra do cliente por causa do deslocamento. Então, o valor da vistoria em si, ele é padrão. Mas esse valor extra pelo deslocamento pode ser cobrado à parte pela ECV do cliente. Entendi. E aí, só para finalizar, a questão da nota fiscal, porque a maioria também pede nota fiscal porque são empresas de logísticas, enfim. Como que ficaria essa questão da nota fiscal? Olha, o Alexandre até pode falar um Posso. pouco da questão da nossa. Pode falar, Alexandre. Eu estava esperando esse questionamento. Isso é um dos questionamentos que a gente até oficializou isso, um documento da ANET, né, com as outras TIs, para o Detran e para a Secretaria da Fazenda do Estado. Ainda não se tem uma definição a respeito disso, tá? Não se sabe
como vai ser isso, tá? Então a gente está aguardando, é uma incógnita. Quem emite nota para quem, né? Porque o cidadão vai, teoricamente, ele está pagando ao Detran. Isso. Então, mas quem está prestando o serviço é a ECV, que por sua vez está tendo um serviço prestado pela TI, que por sua vez está tendo um serviço prestado pela auditoria. Então a gente não sabe ainda nesse fluxo aqui, não tem uma definição, e até é uma discussão entre os contadores, pessoal do jurídico contábil em relação a isso, tá? A gente espera nessa semana e na próxima ter uma resposta aí tanto do Detran quanto da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, como é que vai se suceder isso, tá? É um grande dilema isso para a gente também. Entendi. Porque assim, eles pedem a nota fiscal, a gente consegue emitir na hora aqui para eles e faz o envio para que o financeiro das empresas realize o pagamento. Mesmo que, por exemplo, seja, vamos supor, a nota fiscal da vistoria em si, não necessariamente seja emitida por nós, numa situação hipotética. Mas, de qualquer maneira, se eu cobrar dele o deslocamento, ele vai ter um valor a me pagar, que ele também vai pedir nota fiscal de qualquer maneira, porque está Sim, sim. saindo do financeiro dele. Do deslocamento específico, eu imagino, né? Porque provavelmente a taxa da vistoria ele já vai ter pago no Isso. Detran. Então, por exemplo, de alguma forma ali ele vai ter esse recibo do Detran, que ele pagou. Eu imagino que o Detran não emite uma nota, mas sim um recibo de pagamento da taxa ali, alguma coisa nesse sentido. Mas do teu serviço específico de deslocamento, eu acredito que tu possa fazer isso, emitir essa nota especificamente, tá? Entendi. Mas assim que a gente tiver um posicionamento do Detran, a gente espera ter isso de forma oficial já nos próximos dias. A gente vai estar avisando o pessoal aí como é que vai ser isso aí, tá? Tá ótimo, então. Obrigada, viu? Pessoal, eu tenho 8 pessoas com a mão levantadas, tá? A gente vai responder essas 8 perguntas e vai cessar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o Fausto. Fausto, você pode fazer sua pergunta? Você está mutado, tá bom? Fausto? Aí, agora sim. Oi, bom dia a Oi, todos, bom bom dia a dia. todas. A minha pergunta vai mais no encontro de TI, ela não vai sobre andamento de vistorias nem nada, porque enquanto está nesse bololô todo do Detran, parece que está assimilando muito com a operação Minas Gerais, por aí vai. A minha pergunta ela vem de um outro sentido, mas no quesito gestão. Tendo esse processo de auditorias, seria possível para grupos que nem o nosso, outros grupos, eu sei que essa pergunta vai fugir um pouquinho das bandeiras brancas, uma mesa de análise voltada para nós, para a gente poder se antecipar até mesmo ao próprio processo de auditoria que vai acontecer para a gente evitar erros antes deles pegarem? Essa seria a primeira pergunta. E uma questão de status, porque como não tem um regulamento definido, a gente fala assim, tem critérios de apontamento, aprovação e reprovação, mas ele não tem critérios definidos por pequenas conjecturas aparecem no dia a dia, tá? Então, se eu não me fiz claro, às vezes a gente tem questão de status que a gente não pode aplicar porque ele não está previsto. Foi mencionado alguma coisa em relação ao regulamento mais direcionado, por exemplo, como existe em Espírito Santo, Minas e outros estados? Alexandre, você pode me ajudar? Posso. Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Em relação a uma mesa prévia, tá? Provavelmente sim, tá? Só que isso vai ter que ser alguma coisa que a gente vai ter que desenvolver à parte, porque como a operação ela é toda integrada no aplicativo, tá? Qualquer tipo de integração que a gente for fazer vai ter que passar pela tua integradora, no caso a gente, né? Então a gente vai ter que fazer algum tipo um desvio antes de tu enviar para a auditora, enviar para tua mesa. Tá, isso vai requerer um pouco de desenvolvimento e talvez a gente não previu isso nesse momento. Tá? A portaria não impede isso, né? Mas a ideia também é que o nosso aplicativo, através dos recursos de inteligência artificial que são exigidos, a gente consiga apontar o máximo de digamos, inconsistências possível, tá? Mas de forma prática, eu acho que vai requerer uma questão de integração, tá? E a segunda parte, me ajuda, Fausto, me relembra aqui o que tu estava falando especificamente. Vamos lá, é dos status, a questão de status. Tem coisas que a gente foge, às vezes, tem uma cartilha do checklist que a gente tem que ver.
mas não existe um regulamento status direcionado pelo Estado de São Paulo. Eu lembro bem que nós tivemos um documento referência em 2021, Sim. depois eles jogam de resolução para um lado para o outro, e o que a gente percebe, vamos jogar bem claramente, as empresas auditoras, elas estão suspendendo as empresas SCVs cautelares por critérios que não são muito claros, por suspeita de foto sobre foto, a gente bateu um papo sobre isso, você sabe bem disso. Sim. Cara, e a revelia, isso vai impactar as ECVs. Sim. Então, eu queria saber se eles já se manifestaram, se eles vão lançar uma cartilha, que nem Minas Gerais, e se a gente tem alguma outra forma, porque por isso a mesa de análise, tanto ICV quanto ITL, tá? Depois eu queria bater um papo sobre isso. Sim, inclusive, eu particularmente, eu que fomentei esse assunto junto ao Detran, conversei com o Vinícius esses dias, né, o diretor de veículos do Detran, sobre essa questão do manual técnico, né, Excelente. E eles falaram que, assim, que eles estão muito focados agora na questão do sistema, tá? Então, assim, eles entendem a necessidade e até eu comentei junto com ele isso, né? Que seria interessante até para ter um padrão de vistoria, né? Que o Estado de São Paulo definisse como que o Detran de São Paulo quer que seja feita a vistoria. E ele se comprometeu a dar uma conversada com a equipe técnica dele, equipe jurídica e a equipe de habilitação lá para que se tenha um manual desse tipo, tá? Dessa linha, tá? Talvez não seja o foco deles principal nesse momento, porque eu acho que eles estão muito atribulados com a questão de sistema, né? Com a questão de integração com os sistemas antigos e o novo sistema. Mas sim, existe um movimento em cima disso. Eu particularmente conversei com o Vinícius sobre isso, a NET também já oficializou um pedido para eles, e a gente espera que o Detran se posicione em relação a isso. A gente gostaria muito que tivesse, tá? Ia facilitar muito a nossa vida e a vida também de vocês. Eu acho, pelo menos a gente soubesse, ó, é assim que o Detran de São Paulo quer que seja feita a vistoria. Isso já facilitaria bastante o nosso trabalho. Bom, gente, agora a próxima pergunta. O Galo, por favor, pode fazer a pergunta. Bom dia a todos. A minha dúvida é a respeito se vai continuar a modalidade vistoria cidade sem ECV. Boa pergunta também, tá? Isso também não tá. A gente já questionou o Detran sobre isso. A princípio, sim, tá? A princípio, sim, tá? Vai ser cadastrado uma cidade sem ECV, previamente, posteriormente autorizada pelo Detran. Eles autorizando e definindo a localização, pode ser realizada, tá? A gente já formalizou esse questionamento ao Detran, mas não tivemos um posicionamento oficial em relação a isso, tá? O que eu posso dizer é que, a princípio, sim, porque é uma necessidade que se faz necessária, tá? Tem muitas cidades que sabem. Alexandre, nós que temos cadastro em 2 cidades, vamos precisar refazer o cadastro, então? Provavelmente sim, tá? É um Não sistema conseguimos novo. reutilizar o cadastro já estando autorizado? Provavelmente sim, tá? Eu entendo isso, mas como é um sistema novo, ele não vai estar integrado ao que já existe hoje, tá? Provavelmente. E aí vai ter que ser toda aquela função via portal dos credenciados, via SEI, toda aquela burocracia que já existe, tá? Eu entendo o atraso e a perturbação que vai ser isso, mas provavelmente, tá, conhecendo o Detran da maneira que está trabalhando atualmente, a gente vai ter que fazer isso. Não só para cidades sem ECV, mas eu imagino também que para todos os postos móveis, tá? A gente vai ter que fazer um trabalho grande aí de recadastramento. A gente já tem uma lista prévia aqui de todos os nossos pátios cadastrados, e a ideia é passar para o Detran para que isso seja atualizado no sistema novo, porque agora no Detran tudo é dentro do portal SEI, né? Tudo dentro lá formalizado, registrado, bonitinho, como tem que ser. Como vocês vão passar essa lista dos cadastros? Não teria como passar dos credenciados da cidade sem ECV tudo junto também? Não, provavelmente a gente vai passar também, a gente vai fazer isso também, tá? A gente só tenta que ver como é que o Detran vai formalizar isso direitinho pra gente, mas bom, foi bom tu levantar isso, que até vou pontuar novamente com o Vinícius aí. Eu devo ter uma reunião com ele na sexta-feira, amanhã no caso, então a gente vai poder trocar uma ideia sobre isso. E vocês passam essa resposta para a gente até quando? Porque muitos, como eu, vai semanalmente para essas cidades, né? Para a gente poder avisar os parceiros dessas cidades que vamos poder estar, não vamos. Por enquanto segue normal, tá? Assim que tiver um posicionamento oficial, a gente vai avisar. Por enquanto, segue trabalhando normalmente como está trabalhando hoje. Então tá bom. Bruno,
Mais alguma coisa, Galo? Não, é só essa Não? dúvida, porque toda semana a gente vai estar lá. Então, quer dizer, Sim. daqui 2 semanas eu não tenho a certeza que eu posso estar lá. Semana que vem a gente já está numa operação nova, talvez, né? Mas vocês vão comunicar nós antes, Com né? certeza, com Claro. certeza, com certeza. Viagem. Qualquer modificação, qualquer Claro. alteração, qualquer coisa que o Detran mude, a nossa ideia é sempre estar avisando vocês de bate-pronto. Não, é só isso, então. Obrigado. Obrigada. Bruno, por favor. Bom dia a todos. Bom, eu peguei uma série de questionamentos aqui, eu vou tentar dar uma compilada para levantar a bola, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente também. E tem coisa que eu sei que vocês não têm gerência, mas de repente com essas conversas com o Detran vocês têm mais acesso, pode dar uma elucidada melhor. Coisas que de cobrança extra, a gente só fala de visita. Mas, por exemplo, eu trabalho com muito carro importado, carro elétrico, a gente tem que desmontar, às vezes, a frente do carro, tudo de plástico, mas demora 1 hora para chegar no número de motor. Eu vou ter que cobrar isso extra, não posso, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, dificuldade, a gente que trabalha com carro importado, às vezes, tem carro nacional também que tem dificuldade, mas com carro com numeração de difícil acesso. Não é uma questão só de boroscópio. Às vezes essa numeração está suja e a gente não tem acesso, tem que uma desmontagem e tal. E às vezes a fotografia não é a fotografia daquele carro comum, daquele motor de Honda, que é muito simples de ser feito. Então, também é uma segunda dúvida como a auditoria vai entender diferentes carros, né? E o padrão, às vezes, da fotografia é um pouco diferente. Terceira coisa, fluxo de trabalho com relação a pagamento. Eu sei que assim, tem a funcionalidade dentro do portal, como o Samuel mostrou e tal, para botar o QR Code. Mas eu espero aí que pelo menos daqui a 4 anos vai chegar gente aqui fazendo vistoria sem pagar a vistoria antecipada. As pessoas não transferem carro todo dia, elas não sabem que mudou o processo, tá? Então, assim, a gente vai ter um desenvolvimento, de repente, a gente chegar aqui, o cliente, a gente poder, não que pagar para ele, mas colocar a Renavan na hora, isso liberar na hora para a gente poder fazer a vistoria. Quanto tempo vai demorar para dar baixa nesse pagamento para a gente poder abrir a vistoria? Outra coisa, aí uma dúvida mais pontual é a validação, o Samuel mostrando o sistema, ele falou da validação das informações. Como vai ser no celular, assim, a conferência é mais complexa, né? Então, a gente vai ter que conferir item por item ou vai funcionar como funcionava sempre, placa Renavan, já meio que bate todas as informações, a gente já tem tudo ali. E, por último, a gente tem a alternativa de preencher o laudo pelo PC, porque, assim, uma coisa é você pegar um erro ali de digitação com 20 polegadas, 15 polegadas, outra com 4, entendeu? Na correria. Eu gostaria de saber se a gente vai ter essa possibilidade. Bom, vou começar aqui com as questões mais burocráticas e as questões mais técnicas eu deixo para o Samuel, tá? Cobrança extra. Assim como é feita a cobrança do deslocamento, qualquer cobrança extra que tu julgar necessário para desmontar, levar no mecânico para fazer, tu tá liberado para fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. O preço da vistoria é fixo, o cara vai ter que pagar para fazer a vistoria. Agora, qualquer serviço extra que tu precisar, que se justifique, tu tem que cobrar, tranquilo, tá? Fica a teu critério, é o teu modelo de negócio, tu fica à vontade para fazer isso, tá? Sobre pagar na hora, eu não vejo problema. Até eu imagino que no começo isso vai acontecer bastante, tá? O cara vai chegar na ECV, ele não vai estar sabendo do processo novo. O que tu vai fazer? Tu vai orientar ele, ó, cara, tem no meu computador aqui, senta aqui, acessa aqui o site lá do Detran Pay lá, abre aqui com placa Renavan, paga, faz o Pix na hora ali para pagar, porque é por Pix, se eu não me engano, tá? Paga. No momento que pagou, ele já vai imprimir ali o token. A cédula do token vai ter a chave para fazer a vistoria. Tendo a chave para fazer a vistoria, o cara já pode fazer a vistoria na hora, tá? Isso não leva tempo para compensar pagamento, nada. Porque... Um detalhe, Alexandre. Diga. Só um detalhezinho. A gente tem cliente, às vezes, mais velho, tem um pessoal aficionado acha que o Pix é sempre fraude, às vezes não trabalha com Pix. E aí, tem alguma alternativa?
É por Pix. Agora, se daqui a pouco, se tu quiser tu pagar para ele, por exemplo, O pessoal da cliente, Bahia faz muito isso. não tem problema, Pessoal, tá? Aí tu só vai ter que aí, alinhar a questão comercial com ele. Pode fazer isso, não tem problema, tá? Tu, Bruno, abre ali o site do Detran, placa Renavan, imprime, paga pro cliente, gera o token e aí depois cobra do cara. Ó, eu cobrei aqui, eu paguei a taxa do Detran, R$ 211. O cliente te paga. Não tem problema nenhum. Eu imagino que isso vai ser bem comum no começo, tá? Bem comum no começo. Até criar a cultura do pessoal já chegar pronto, né? Isso vai acontecer bastante no começo mesmo, tá? Vamos lá, Samuel. E depois as questões técnicas, eu acho que o Samuel pode responder se tinha mais alguma questão. Não, só meu medo é auditoria em relação se os caras sabem que carro é que carro, qual a dificuldade de cada carro, porque tem carros que... Eu sei. Eu imagino que sim, tá? Eu imagino que a auditoria vai ser uma empresa homologada, credenciada pelo Detran, ela tem esses pré-requisitos aí para saber, daqui a pouco vai olhar lá, sei lá, ó, é uma Discovery 4. Ó, o cara sabe que a Discovery 4 é de difícil acesso, tem que saber, ele vai ter que ver o padrão da foto. Eu entendo que ele vai saber, eu imagino, tá? Eu imagino. Não, e cada carro é um carro, um é de exato. praia, mas o outro pega a terra todo dia, o outro não é simples como parece, não é fabricado, o carro entra aqui. Eu entendo perfeitamente, e eu imagino, tá, que a auditoria vai estar habilitada para fazer isso, tá? E aí vai ficar naquela interação, né? Se tiver alguma discussão entre auditoria e ECV, a gente sempre vai estar no meio aqui tentando intermediar essa conversa para que se chegue no consenso no final lá sobre isso, tá? Caio, seria isso? Sobre a parte... tá. Desculpa. Não, sobre a minha parte, a parte de sistema, infelizmente vai ser pelo celular mesmo, tá? Não vai ter a parte computacional que vocês vão usar ali para ver melhor. Infelizmente, nesse modelo que o Detran acabou passando, vai ser 100% pelo celular. Né? O que vocês vão poder fazer é ver uma segunda via, imprimir os detalhes das fotos, né? No portal que vai ser disponibilizado para vocês. Mas a finalização vai ser do início, na verdade, do início ao fim vai ser pelo celular. Pelo celular. Né? E aí, nessa questão, eu sei que celulares com telas menores vão ser mais difícil para vocês. Né? Então, é bom sempre olhar todos os requisitos, né, do celular. Um deles ter uma tela que vocês possam ter uma segurança mais... melhor, né, para a operação de vocês. Né? Infelizmente, essa parte não vai ser mais disponível pelo computador. Alexandre e Samuel, eu entendo vocês, então, pelo amor de Deus, eu só quero uma reclamação, mas eu sei que não é com vocês. É um processo totalmente torto, né? E completamente deixaram uma grande casca de banana, maior responsabilidade, tabelaram o nosso preço. Eu não trabalho com caminhão, mas eu vejo a amiga que falou do caminhão no começo, fazer um Scania por R$140, eu já teria saído do mercado. Então, assim, você só fica... E a gente percebe também que o sindicato não serve para porcaria nenhuma. Então, só fica essa nossa... Só fica a minha indignação, acho que eu falo por muitas pessoas, porque, assim, é uma grande casca de banana, o serviço aumentou, o perigo, a gente está na mão de uma auditoria que eu não sei qual que é o objetivo e qual que é o preparo. E digo mais, dentro de Brasil, a gente pode suspeitar até de favorecimento ou desfavorecimento. Infelizmente, é o país que a gente vive. Então, assim, começar como o rapaz até falou, a revelia. Esse cara fotografou mal esse RS6, que é um carro que, para fotografar é um inferno, e o carro custa R$1 milhão, e o cliente fica em cima de você porque o carro custa R$1 milhão. Entendeu? E aí o cara me derruba aqui, por funcionários para pagar, aluguel caro, entendeu? Eu não tenho muito para onde correr. Eu só queria deixar essa reclamação. Não é você, o Alexandre, nem o Samuel. Eu sei que vocês estão no meio do processo e no mesmo problema que a gente, mas só para deixar constando aí minha reclamação.
Só para corroborar com o que tu está falando, tá? Eu acho que uma coisa que é importante a gente entender também é que assim, ó, nesse processo que está sendo feito agora também, assim, tu vai sempre ter os subsídios do teu trabalho, tá? As fotos vão estar sendo feitas, os vídeos, tu vai ter o nosso portal, a gente vai armazenar as fotos por 6 meses. Então, assim, qualquer questionamento, tu sempre vai ter o subsídio das informações e dos logs e dos registros do que foi feito, tá? Então, tipo assim, todas as transações que vão ser feitas através para auditoria também, a gente vai ter sempre tudo registrado. Então, para que qualquer questionamento que porventura venha acontecer, tá tudo gravado, tudo salvo, tudo organizado aqui para que não tenha problema. Eu te entendo a tua reclamação, o teu questionamento, mas só para te deixar assim um pouco tranquilo do nosso lado, aqui a nossa preocupação também é de sempre estar mantendo sempre todos os subsídios para qualquer questionamento que possa acontecer. Não, peraí, aqui ó, a gente tirou a foto, a gente fez isso, a gente tá na localização certa, a gente tirou foto do TWI do pneu, todos os detalhes vão ser sempre registrados, sabe? Mas eu concordo contigo também, acho que talvez no começo, assim, vai ser um pouco mais complicado, mas eu tenho certeza que com o andar da carruagem aí as coisas vão se ajeitar. Só lembrando que a empresa auditora, ela vai autorizar ou não a finalização do laudo. Então, vocês não vão emitir um laudo sem né, o checklist deles. Então, eles vão rever, vão dizer, olha, essa foto não ficou legal. Né, vocês vão ter que capturar uma outra. O processo ele pode demorar a mais tempo que vocês estão acostumados, mas pelo menos, né, se sair o laudo, é sinal que está tudo certinho dentro do padrão que o Detran pede. Né? E a empresa, se a empresa, por exemplo, liberar algo errado, ela né, vai se responsabilizar por isso. A empresa que eu digo é a empresa auditora. Né, ela vai se responsabilizar por isso, porque ela não está entrando né, sem responsabilidade civil. Ela também tem as suas responsabilidades em liberar aquilo ali. Então, ela não vai fazer de qualquer jeito. E aí dá uma segurança dentro do processo para vocês. Né? Eu sei que pode demorar, que vai ser mais complicado, mas pelo menos olhando pelo lado né, positivo, vai ter essa segurança jurídica, porque eles vão certificar daquele laudo ou não. Né? Então, dentro desse processo, ela vai ser perita nisso. Ela precisa divide um pouco a responsabilidade, né? É verdade, e ao mesmo tempo também dá um salvo-conduto dela negar bastante coisa porque ela está se responsabilizando, entendeu? Pode ser. Olhando por esse lado, tu tem razão. Uma dúvida. Não resolve. Pessoal, vamos dar uma aceleradinha, tá? Agora, Caio, muito obrigada, tá? Agora é o Diego, tá? Diego, por favor. Diego. Você está no mudo. Tá ouvindo? Agora sim. Bem-vindo, Diego. Por favor, a sua pergunta. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Uso de GIS vai continuar proibido, permitido? Como que vai ser? Agora com a inteligência artificial, eles podem detectar alguma coisa para a gente deixar mais nítido ali, mais legível, e pode devolver laudo ou não? Essa é a primeira pergunta que eu tenho aqui. O GIS é proibido ainda. Proibido, né? E a IA, no caso, assim, o sistema que vocês vão usar agora para testar, ele não tem a validação da IA, mas dentro do nosso sistema vai ter essa validação, a IA vai indicar né, itens, não está... né, tá corrosivo, motor, tá chassi, tá sujo. Então ela vai indicar ali dentro da programação dela, tá? E inclusive ela já está sendo bem treinada para quando começar as operações vocês, né, terem esse apoio dela, tá? Perfeito. Não, eu questionei porque assim, eu não uso GIS, mas eu tive um laudo devolvido por causa de numeração de chassi ilegível, mas estava legal. Aí eu passei o GIS, os caras aceitaram, então eu fiquei na dúvida. Bom, a próxima pergunta minha é aquela erro de digitação, chassi e motor. Você vai continuar 5 tentativas ainda
ou não vai ter mais como digitar, que vai ser tudo pelo OCR, né? Pelo que eu fiquei sabendo, alguma coisa assim. Já vai identificar as numerações? Eu não sei como que vai proceder isso. Dentro do... Eu esqueci de falar, inclusive, desculpa. Dentro do sistema, vai ter uma verificação com o Detran. Né? Por exemplo, vocês vão digitar ali o motor. Tá? O motor tem, sei lá, quantos caracteres? 8. Aí vocês erraram 2. Né? Vocês vão consultar e o sistema ele vai dizer, olha, tem 2 caracteres incorretos, né? E aí vocês vão ajustar ali aqueles caracteres. Então, vai ter esse aviso, porque vocês não vão ter acesso à numeração, não vai vir a numeração que vem do Detran, né? E pelo que eu entendi, vai ter, vocês vão poder enviar 5 vezes, se eu não me engano, né? E ainda se mantém isso, tá? Perfeito, perfeito. Só para a gente finalizar, então, o pagamento da Gari. Vamos supor, a dúvida que eu tenho é o seguinte, o despachante paga a Gari. Ele pode mandar esse QR Code para a empresa vinculada com ele e o cara vai abrir lá para tentar amarrar essa vistoria ou não vai ter essa possibilidade? Porque aqui a gente tem uma máfia, um esquema de despachante, tudo fechado, lojista, despachante, vistoria, você entendeu? Então a gente fica com essa preocupação. Tem cliente que é meu aqui, mas o despachante tenta tirar de tudo que é jeito. E talvez isso daí seja uma oportunidade para eles. Entendeu? Não sei como que vai funcionar. Tudo bem, vai ter o Pix lá, o QR Code, o cara faz o pagamento, o despachante pode enviar esse token para a empresa de vistoria e ela usar lá para segurar a vistoria? Pode. É uma falha de segurança nesse sentido, pode. Ele Você pode entendeu? fazer isso. Essa é uma preocupação. Porque o token, quando ele é gerado, existe o token que amarra toda a vistoria, tá? Quando ele vai na ECV, iniciou o processo, ele já amarrou o veículo naquela ECV. Da mesma forma que está amarrada a auditoria e amarrada a integradora. Está todo mundo amarrado nesse carro agora. Então, se o cara fizer isso, não foge um pouco do nosso controle, inclusive isso, não tem como fazer. É uma questão aí de operação manual das pessoas mesmo. Então, porque o despachante, ele tende a indicar quem ele... aqui, assim, as vistorias que reprova, o despachante não indica, entendeu? Então, ele só indica para o cara que passa tudo. Então, ele tem essa... E além do retorno, né, que as empresas dão para o despachante. Então, quer dizer, ele vai conseguir agora segurar 100% da clientela dele. Ele vai mandar para a empresa tal, falar, não, eu já recolhi aqui, você é obrigado a fazer lá. Já passei para ele. Então, vai ficar um negócio meio que polêmico, né? Infelizmente, essa é uma coisa que não tem muito como a gente gerenciar, né? Pessoal, a gente está terminando, tá? Eu tenho agora espaço para mais 2 perguntas, então vai ser o Renato e o Maurício. Daí o restante das perguntas, amanhã a gente vai ter uma outra live às 3h da tarde. Estão todos convidados, tá? O começo vai ser bem parecido com essa. Claro que depois vem outras perguntas, outras coisas, né? Só que a gente também está à disposição, né? Quem quiser pode entrar em contato com a gente vai tentar sanar essas dúvidas. Diego, você tem mais alguma pergunta? Não, são essas 3 mesmo. Perfeito. Então tá bom. Obrigada, Diego. Renato, por favor. Tá no mudo. Renato? Tá. Maurício, quer falar enquanto isso? Bom dia. Oi, bom dia. Por favor. 2 questões rápidas. A taxa, como vai ser o recolhimento dela? E se a auditora reprovar para algum item que ele estiver errado, como que vai proceder? Bom, a taxa, tu diz a taxa do usuário, o dono do carro para pagar? Pagamento da taxa de... Vai ter um site, vai ter o site lá, o Detran Pay, né, que a gente ainda vai confirmar certinho o endereço para vocês. A gente até tem mas acho que ele não está funcionando ainda. O cidadão vai informar a placa e Renavan,
ele não precisa usar GOV, não precisa nada, só com placa e Renavan do veículo ou chassi, né? Gera essa guia, paga por Pix, pagou por Pix, é gerado um token, e esse token é a liberação para ele fazer a vistoria. Até para complementar um pouco sobre essa informação, tá? Até vi que alguém perguntou ali, né? Quando é que a ICV recebe esse dinheiro? Ela vai receber depois que o laudo for gerado, aprovado ou reprovado, a hora que esse laudo for gerado, né? D+1. 24 horas depois, esse dinheiro entra automaticamente naquela conta do Banco do Brasil, previamente cadastrado pelos senhores. Tá? Quem ainda não fez, é uma boa oportunidade já de fazer e se cadastrar. Já devia ter feito. E a outra pergunta é da auditora. De novo, faça se a auditora, ela... Porque mesmo jeito que a gente pode falhar na hora da vistoria, na hora da conferência pode ter alguma falha. A gente tem como contestar? Eu imagino que sim, certo. Tá? Provavelmente, tá? Esse processo, isso vai acontecer bastante, tá? E aí, nas conversas que eu tive com o pessoal do Detran, tenho lá o saque do Detran e o portal dos credenciados, que é para fazer essa reclamação, esse questionamento, tá? Mas, a princípio, no processo está definido hoje, à medida que a auditoria deu a palavra final, né? Vale o que a auditoria fala, tá? E aí, se tu quiser questionar, provavelmente vai ter que entrar com um recurso, um processo administrativo, alguma coisa nesse sentido, para questionar a auditora. Não, eu agradeço. É o que eu tenho, é o que a gente tem agora, tá? Daqui a pouco até esse processo vai ser agilizado com o decorrer do processo. Mas nesse momento é isso que a gente tem. Tranquilo. Então tá. Renato, por favor, você tá aí? Senão eu vou passar para o Renner. Renato. Ah, ele tá... Peraí. Rô, você consegue ler aí para mim? Sim. Qual CPF vai poder gerar a guia de pagamento no site do Detran? Somente o proprietário ou somente o proprietário atual do veículo? E quanto tempo depois vamos receber o valor do Detran? Bom, quanto tempo depois eu acho que eu respondi, né? Eu acho ali no site do Detran Pay é pelo veículo, tá? Se tu botar a placa em Renavan do veículo, tu gera uma taxa de vistoria. Tu não vai precisar, eu acho que, informar o CPF. Eu não tenho certeza. Talvez vai ter que emitir o CPF da pessoa que vai pagar ali, provavelmente, tá? Mas não tem acho que uma necessidade específica de ter o CPF ou do proprietário ou de alguém. É bem específico do site do Detran Pay. Eles fizeram de forma bem simples ali, para não ter problema em cima disso. Bom, pessoal, a gente está encerrando agora a primeira live, tá? Eu agradeço todo mundo. Eu estou vendo o nome de clientes, de parceiros, né, de representantes nossos aqui. Então, eu queria agradecer todo mundo. Alexandre, tem alguma coisa para falar? Não, na verdade, sim, só primeiramente agradecer a disponibilidade, a atenção. A gente está com mais de 200 pessoas, foi bem legal aí a adesão. Obrigado por todos, estejam cientes aí que a Copuleta está se empenhando ao máximo para deixar tudo redondinho, tudo certo. A gente entende, a gente sabe que vai ser nos primeiros dias, vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais turbulento, mas isso faz parte da mudança do processo. Eu já vivi isso lá em 2015. Vamos viver isso de novo agora, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Contem com a gente. Tenho certeza que as coisas vão dar tudo certo, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa quinta-feira para todo mundo aí, tudo de bom. Samuel, tem alguma coisa para falar? Sim. Queria agradecer a todos, né, a participação, a interação, né, e assim, a gente fez a nossa apresentação de uma forma que fosse bem clara, fosse bem tranquila, né, que, né, fosse uma modo de apresentar as informações que tem bastante mudança, né. Então, assim, peço desculpas se falhei em algum momento, né? Mas a nossa intenção foi essa. E amanhã tem mais, para quem quiser participar, a gravação vai ficar disponível também.
E também vamos disponibilizar, acho que a Ju já mandou, inclusive, o link para acesso do vídeo. Se tiverem dúvidas de acesso, como acessar, podem entrar em contato com a gente pelo suporte. Só que assim, esse link ele não valida nada, né? Tu vai colocar ali o CPF, tu vai colocar ali né? Ele não vai fazer cadastro nenhum, ele não vai ter validação nenhuma, né? A princípio é algo orgânico, mas se sentirem dificuldade de acessar, vocês podem entrar em contato que a gente ajuda vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um ótimo fim de dia aí, bom trabalho para vocês e muito obrigada. Até mais.